crianças, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre os materiais do cotidiano. Você encontra esse conteúdo no módulo 3, capítulo 8, páginas 212 e 216. O nosso capítulo inicia com uma imagem bem interessante, da teia de uma aranha. Elas são elásticas, leves e resistentes. Essas são algumas das características dos fios de seda que as aranhas produzem para construir suas teias. Atualmente, diversos pesquisadores têm estudado uma maneira de produzir materiais com características semelhantes a essa teia. E para que serviria, por exemplo, a teia? Para fazer roupas, por exemplo. Lá no seu caderno, você vai responder as seguintes questões. Como você descreveria um objeto feito com material elástico? Você diria que ele é resistente, que ele é mais fácil de manusear, ou que ele é mais rígido? Letra B. Você conhece algum objeto de seu cotidiano feito de material elástico? Em caso afirmativo, diga qual. Você acha que é importante conhecer as características do material que será utilizado na produção de um objeto? Saber do que ele foi feito, qual é a característica daquele material, você acha que é importante? Você acha importante a realização de pesquisas científicas para o desenvolvimento de novos materiais? Você acredita que a gente está precisando descobrir novos materiais para elaborar novos objetos? Você responde lá no seu caderno de ciências, ok? Vamos lá falar sobre as propriedades dos materiais. Então, olha só, provavelmente você já percebeu que utilizamos diferentes objetos em nosso cotidiano e que cada um é feito de um material diferente. Então, para a gente entender sobre as propriedades desses materiais, a gente vai tomar a professora Vânia como um exemplo. Ela fez vários experimentos na aula dela com a turma para mostrar a propriedade de cada um desses materiais. Então, olha só, o primeiro experimento que ela fez, ela pegou uma bola de isopor e uma bolinha de metal. Ela pesou essas duas bolinhas, a de isopor 0,1 grama e a de metal 0,9 gramas. Ela colocou essas duas bolinhas dentro de um copo com água. E olha o que aconteceu. A bolinha de metal afundou e a de isopor boiou. E existe uma explicação para isso. Lá no seu caderno, você vai copiar e responder essa seguinte pergunta aí. O que aconteceu com as bolas quando foram colocadas no copo com água? Então, olha só, a melhor resposta para essa pergunta aí está nessa explicação aqui, onde a gente vai entender um pouco sobre densidade. E a gente vai assistir esse pequeno vídeo para entender um pouco. Hoje vamos falar sobre uma outra propriedade chamada densidade, que quer dizer a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Parece um pouco estranho, mas vou te explicar como funciona. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material. E quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos 1 kg do que de chumbo. Isso ocorre porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha com 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem 1 grama por centímetro cúbico, o que quer dizer que 1 grama de água ocupa 1 centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro de 1 centímetro cúbico, cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. É por isso que se eu colocar esse cubo de chumbo neste copo com água, ele afunda, devido à sua densidade. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, no nosso caso, o metal muito mais denso
do que a bolinha de isopor, não é verdade? Continuando. O próximo experimento da professora Vânia, ela pegou uma porção de sal e uma porção de areia e acrescentou essas duas substâncias em 2 copos com água diferentes. O primeiro copo, onde ela adicionou o sal, a substância de sal simplesmente desapareceu. Já no segundo copo, onde ela colocou areia, a substância não desapareceu. Isso significa que o sal tem uma propriedade chamada solubilidade, ou seja, ele consegue se dissolver quando ele é misturado em uma solução, como por exemplo a água. Então lá no seu caderno você vai responder essa perguntinha aqui, ó. Por que você acha que não foi possível identificar o sal no copo 1 e por que foi possível identificar a areia no copo 2? Um lembrete importante. A água, uma das principais propriedades da água é que ela é um solvente universal, ou seja, ela consegue dissolver inúmeras substâncias que já são conhecidas, como, por exemplo, o sal. Mas a areia não é dissolvida por ela. Agora a gente vai olhar outro experimento da professora Vânia. Olha só, ela levou um elástico para a sala e mostrou a lousa. Para trabalhar 2 propriedades, a elasticidade e a dureza. Como o nome já está dizendo, a elasticidade é a propriedade que permite ao material retornar ao seu formato original após ser esticado ou comprimido, como ocorreu com o elástico que ela levou para a sala. O giz, por outro lado, é constituído de materiais que têm menor dureza que os materiais da lousa. Por isso, o giz é desgastado ao ser comprimido contra a lousa. Então, eu trouxe 2 outros exemplos. Aquela liguinha que a gente amarra dinheiro, ou que brinca com ela, enrola papel, olha só aí. Se eu pego essa liguinha e estico, depois ela volta ao seu formato original. E isso se chama elasticidade. Já o ferro, ele é bem rígido, bem duro. Então, difícil, né, eu conseguir quebrar algo de ferro. Continuando aí. Olha só sobre a condutibilidade térmica. Nossa, professora, que nome! Primeiramente, a gente vai entender o que é térmica. Térmica vem de temperatura. Quando a gente fala de temperatura, a gente pode falar de bons condutores e maus condutores. Isso significa a capacidade, a propriedade que um objeto tem de transmitir o calor. Então, aí no nosso livro, ele traz o exemplo da panela, por exemplo. O cabo da panela normalmente é feito de um material mau condutor térmico. Por quê? Porque ele não esquenta, justamente para você manusear a sua panela. Já a parte do meio da panela, normalmente ela é um bom condutor, porque aí faz com que o fogo aqueça e ela consegue aquecer a comida que está dentro dela. Vamos assistir um vídeo de uma experiência bem legal aí. O rapaz vai colocar um cubo de gelo em cada um desses recipientes. Um de ferro, cerâmica e madeira. E a gente vai ver o que vai acontecer com esse cubo de gelo com o passar dos minutos. 2 minutos depois, olha como é que estão os cubos de gelo. 3 minutos. 5 minutos. 7 minutos. 10 minutos. 12 minutos. 15 minutos depois. 17 minutos depois. Então, o que a gente conseguiu observar? Ó? Que lá na panela de ferro, o gelo derreteu muito rápido. Na de cerâmica, ele já derreteu um pouco mais devagar. E na de madeira, mais devagar ainda, não é verdade? Propriedade magnética e condutibilidade elétrica. Quando a gente fala de propriedade magnética, a gente fala de objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade como os ímãs, que são capazes de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais, como o ferro. Então, lá no seu caderno, você vai responder aí a seguinte pergunta. Como é possível o ímã fixar a porta da geladeira?
Que material é feita essa geladeira para que ele consiga isso? Já a condutibilidade elétrica é diferente da térmica. A térmica, lembra que a gente fala de temperatura? Já a elétrica vai falar de eletricidade, de conduzir eletricidade. Observe esse experimento aí do vídeo. A experiência a seguir demonstra a diferença de condutividade elétrica entre alguns materiais. Para isso, usaremos um circuito com uma lâmpada incandescente em série, ligada a uma tomada da rede elétrica e a fios que serão conectados a diferentes materiais, como metais, plástico, madeira ou grafite. Começaremos fazendo o teste de condutividade com um fio de cobre encapado. O cobre é um metal bom condutor de eletricidade, por isso a lâmpada acende com intensidade. Já o plástico que o recobre é considerado um mau condutor ou isolante elétrico, e por isso a lâmpada não se acende. O item seguinte é uma caneta, que apesar de ser prateada e parecendo um metal, é feita de plástico, e não conduz eletricidade. O mesmo ocorre com um tubo de plástico preto, ou seja, é um mau condutor de eletricidade. O item seguinte se trata de um lápis mais antigo, que tem duas partes distintas. Quanto à condutividade elétrica, uma é de madeira, que não é boa condutora de eletricidade. Já a outra é o grafite, que pode sim conduzir eletricidade. Aqui usamos um outro lápis de modelo mais recente, que não usa mais grafite e, portanto, não conduz eletricidade. Os últimos materiais a se testar são metais. Se trata de alumínio e de latão, que são bons condutores de eletricidade. Porém, vale ressaltar, o material conduz bem ou mal a eletricidade, dependendo da tensão aplicada nela. Ou seja, a corrente elétrica que irá fluir pelo material depende da tensão e da sua resistência. Legal, né, pessoal? Então, olha só, vamos revisar as propriedades que a gente estudou hoje. A densidade, que fala lá das partículas, uma mais próxima do que a outra. A solubilidade, que é o exemplo lá do sal, que dissolveu na água. Elasticidade, a capacidade de se esticar e voltar ao seu estado inicial. A dureza, algo que é mais rígido. Condutibilidade térmica, que é o condutor de temperatura, passar calor para os objetos. Propriedade magnética, de se atrair a materiais feitos de metais. E condutibilidade elétrica, onde eu vou transmitir energia elétrica, eu vou conduzir a energia elétrica. Até a próxima, hein, pessoal?